Olá, pessoal. Quem vos fala é Brian. Primeiro, eu queria parabenizar vocês, que vocês já estão no nível intermediário agora, é a primeira aula do nível intermediário, então vocês já estão na frente de muita gente já. Já assistiram a parte inicial, já aprenderam a mexer na parte do operacional, já viram plataformas, custos, candles, time frame, suporte e resistência, a parte de tendência. E agora a gente vai começar falando de suporte e resistência novamente. Aí você vai me perguntar, mas por que se eu já vi na aula anterior? A gente vai focar isso daí agora da forma que a gente utiliza 100%. A gente vai começar a desmitificar o nosso operacional. A gente vai mostrar cada parte dos 4 pilares que a gente vai falar mais para frente, mas a gente vai passando os detalhes. Inicialmente, antes do pregão começar, o que a gente faz? A gente coloca no gráfico diário, a gente coloca lá, no caso tem um índice aí, a gente coloca no gráfico diário, para a gente colocar o suporte e resistência. Vocês podem perceber que cada candle desse é um dia. Então é muita coisa. Teve muita briga dentro de cada candle desse. A gente vai colocar um suporte e uma resistência em cada candle que teve uma mudança de mercado. Ou seja, se essa parte tinha aí uma linha de tendência de alta e ele teve uma reversão lá naquele inside candle, que depois a gente vai poder estar explicando para vocês quais são os tipos de candle, a gente coloca um suporte lá. Primeiro a gente vai traçar uma linha de tendência de alta, ela foi rompida, e lá na parte do topo tem um belo de uma resistência, naquele inside candle branquinho lá, isso, que está na altura dos 110 mil. Depois a gente vai achar um suporte, perdão. O suporte a gente vai conseguir achar, o último que teve aqui foi nessa barra elefante, que acabou subindo ali, vai ser o nosso suporte principal. E depois tem outros suportes que a gente pode estar verificando aí, que o Danilo vai estar marcando aí pra gente. Enquanto ele vai marcando, eu vou comentando aqui sobre a parte do suporte e resistência. O diário, ele é a leitura do mapa que a gente precisa. Para um dia ter batido ali e voltado, é muita coisa, entendeu? Então a gente usa ele como o nosso guia para tudo que a gente vai fazer. A gente vai obedecer essas linhas aqui como uma religião. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente acredita que quando bater naquele ponto, o mercado vai dar continuidade, vai mudar, vai seguir a linha de tendência, vai retrair, vai fazer alguma coisa. Então a gente consegue ter uma percepção boa disso. Depois de a gente ter configurado a parte de suporte e resistência no diário, a gente vai passar por 60 minutos. Os 60 minutos, ele vai ter mais candles, a gente consegue identificar, onde que a gente vai conseguir marcar outro suporte de resistência. Você pode verificar que essa formação gráfica aqui fez um W. A gente marca uma resistência bem no meio desse W aí, que foi um ponto forte. Você pode ver que o preço passou e depois respeitou. E provavelmente ele vai testar novamente essa parte. Isso, bem aí. Se, no caso, um exemplo, o preço de amanhã abrindo um gap de alta ali na altura dos 108,270, a gente já sabe que é um ponto de venda. Bater ali, a gente vende. Se abrir na parte do 108,329, a gente que sabe que é um provável ponto de compra. Então, não precisa pensar muito. O estudo, na verdade, não é tradear o que for aparecer. A gente tem que estar preparado. Por isso que a gente traça as linhas de suporte e resistência. Você pode observar nos 60 minutos, está tudo bonito, mas a gente não opera pelos 60 minutos. Os 60 minutos ele é um guia para a gente poder operar. Vamos colocar no 15 minutos aí para poder verificar como que vai ficar esse gráfico. Olha. Nos 15 minutos a gente consegue ter uma percepção muito boa de como que obedece isso daí. Ó. Hoje, pela parte da manhã, a gente fez uma venda bem na abertura do mercado. Aí você me fala, mas antes das 9h30 o pessoal fala que não é bom operar, não sei o quê. A gente não tem esse problema, porque a gente fez o estudo anterior no intradiário. Então essa linha é muito forte. A gente fez uma venda e a gente só encerrou ela na onde? Lá praticamente no fim. A gente teve que encerrar no dedo, mas nosso stop gain estava no 108,320. Foi praticamente aí 900, quase 1.000 pontos. Deu 1.000 pontos essa venda aí, na verdade. Então, a gente consegue, pelo suporte e resistência, verificar a entrada e saída, pontos de venda, pontos de compra, qualquer parte de reversão do mercado. Isso auxilia muito. Mas lembrando que a gente também não opera nos 15 minutos. A gente opera nos 5 minutos. Então, vamos colocar nos 5 minutos aí para a gente poder ter uma verificação melhor ainda. Vocês podem observar, olha, que o preço, ele fez um teste, ele fez um topo duplo, e aí ele conseguiu reverter. E mesmo assim, ele testou 2 vezes esse suporte, essa resistência, perdão,
E aí ele foi ganhando preço, ó. Você pode ver que ele foi bem na nossa marcação de venda. Então você tem que ter muita paciência, muita calma, discernimento e saber o ponto realmente de entrada de venda ou de compra. Ali a gente conseguiu entrar vendido, fizemos uma boa venda, que foi praticamente a venda do dia aí. Então, pessoal, sempre verificar os gráficos maiores para os menores e não procurar suporte e resistência num gráfico de 5 minutos que não vai auxiliar em nada. Então, reconfigurando aí para vocês lembrarem, a gente começa pelo diário, depois passa por 60 minutos, depois para o 15 minutos, para poder depois operar nos 5 minutos. E lembrando que a gente utiliza todos esses tempos gráficos no mesmo momento. Então, a gente trabalha com 3, 4 monitores aí para poder estar acompanhando. Vocês podem observar que responde bastante e a gente pode ter um discernimento de... A gente aproveitou praticamente 100% do movimento. E isso acontece diariamente. E não é por acaso que a gente consegue fazer boletas aí que eu falo que é o resultado muito expressivo.